Alô, pessoal, tranquilito no mais? Você conhece a fertilidade sistêmica do solo? Ela quebra importantes paradigmas práticos e conceituais da ciência do solo e traz um olhar diferente e agregador sobre o tema. Conversei com o professor Ibanor Agnoni e a professora Fabiane Vezani, que publicaram um artigo em 2021 extremamente desafiador e interessante sobre o assunto. É imperdível! Eu estou aqui com uma enorme alegria, com duas pessoas muito queridas, o professor Ibanor Agnoni, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente consultor técnico do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, e fui aluno dele, professor fantástico, uma pessoa fantástica e com enormes contribuições à agricultura brasileira, à nossa ciência. E também estou aqui com a professora, querida amiga Fabiane Vezani, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Eu e a Fabiane estudamos muito juntos durante o curso de mestrado e doutorado, e também uma pessoa fantástica. Então agradeço enormemente aos dois por estarem aqui conosco, e o motivo dessa conversa é que eles publicaram um artigo sobre a fertilidade sistêmica do solo, que deixo na descrição do vídeo. E é um artigo extremamente interessante, desafiador. Então, vamos começar a entrevista. Ibanor, como vocês construíram o conceito da fertilidade sistêmica do solo e por que vocês fizeram isso? Bom, inicialmente eu quero agradecer a você, Nelson, essa oportunidade de a gente poder aprofundar um pouco mais em relação a esse conceito de fertilidade sistêmica do solo. Principalmente, né, no teu canal, que é muito ouvido e considerado, né, pelos nossos colegas e pessoal que trabalha na área de fertilidade do solo, adubos, adubações. Então, é um canal de grande repercussão. Esse conceito de fertilidade sistêmica do solo foi resultado de uma construção de um processo que ocorreu ao longo do desenvolvimento da agricultura brasileira, especialmente na produção de commodities. A gente pode identificar na evolução da agricultura brasileira duas grandes fases. A primeira, né, que vai do descobrimento até a década de 1960, em que a agricultura era de caráter puramente de subsistência, afora algumas commodities como a cana-de-açúcar, o café, o cacau, algodão, a borracha, que vem sendo cultivado no sentido de serem commodities desde há muito tempo. Então, essa fase, então, vai até do descobrimento, eu diria até a década de 60, onde realmente ocorreu uma revolução. Então, porque essa revolução na agricultura ela decorreu de alguns fatores, né? A mecanização agrícola, o uso intensivo de insumos modernos, adubos, minerais, herbicidas agrícolas, e também pela existência de políticas governamentais que causou a expansão da agricultura, especialmente no cerrado. Mas esse sistema de produção adotado, ele se caracterizava por alguns aspectos não muito positivos. Aí vem uma tecnologia que ela foi herdada e trazida
pelos imigrantes de países frios, temperados e frios, que utilizava muito o preparo intensivo do solo. Eu lembro que aqui, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, na área do Planalto, se cultivava trigo, soja em sucessão. E aí, cada vez que ia se preparar o cultivo, sempre o solo era lavrado e, no mínimo, sofria 2 gradagens. E isso, então, começou num ambiente tropical, com muita chuva, né? E ainda aliado a esse sistema de monocultura, com queima de palhada, aí começou a questão da erosão, a degradação do solo, do ambiente, e aí os solos perderam a sua fertilidade. E a produtividade passou a ser muito baixa. Então, principalmente na década de 70, onde esse problema era muito grave, começou uma mudança no manejo. E essa mudança iniciou com a não queima da palhada, a menos mobilização do solo. Então, passou numa primeira fase que foi curta, na década de 80, né, principalmente na década de 80, e depois o plantio direto. E aí entrou no sistema de produção o quê? Plantas de coberturas, plantas recicladores, a diversificação de culturas, rotação. Mais recentemente, os sistemas integrados de produção em manejo agropecuário e manejos conservacionistas, e aí nós podemos adicionar as agroflorestas sucessionais. E o que elas tinham em comum? Qual é o caráter principal desse sistema que envolvia, então, menor mobilização do solo? Foi o acúmulo de palhada. Com essa evolução do manejo, teve como consequência, né, algumas modificações em atributos e nas propriedades do solo. E a principal razão é o acúmulo da palhada. Na verdade, é o acúmulo de biomassa, né? E que a biomassa, na verdade, o que significa? A entrada de energia e matéria no sistema. Paralelamente, então, e como consequência disso, o solo começou a melhorar primeiramente em suas características físicas, pela diminuição da mobilização e do revolvimento do solo, e elas foram refletidas na melhoria da agregação, da estrutura, da própria circulação e disponibilidade de oxigênio e água, também um aumento da matéria orgânica e na CTC, principalmente porque nos nossos solos temperizados, 70% a 90% da CTC está na matéria orgânica. E o que significa matéria orgânica CTC? Seria o aumento da reserva disponível, seria como o aumento de estoques que tem uma liberação de nutrientes mais moderada. E, finalmente, né, o aumento da ciclagem de nutrientes. Então, houve uma série de transformações no solo. E isso tudo é efeito do acúmulo de biomassa, que, na verdade, ela incorpora energia e matéria, fazendo que o sistema mudasse de uma condição estrutural simples para uma mais complexa, em um processo denominado de auto-organização. Fabiane, como o Ibanura já explicou, né, no artigo, e já falou, vocês apresentam que o solo tem uma organização própria, que é dinâmica e contínua. Ele produz uns sistemas que têm várias interações simultâneas. Além disso, esse sistema vai ganhando e vai aumentando a sua complexidade. Vocês afirmam ainda, com base no conceito de fertilidade sistêmica do solo, que seria melhor entender do que interpretar o solo. Fabiane, será que você pode explicar essa ideia para nós? Oi, Nelson.
Quero agradecer também a oportunidade de estarmos aqui conversando contigo, um amigo querido de longa data, né? Muito realmente estudamos juntos, sofremos durante mestrado e doutorado, porque os professores do programa de pós-graduação em ciência do solo eram muito exigentes, né, Nelson? Então, muito obrigada, é uma alegria estar aqui. E imaginem a minha alegria de estar junto com o professor Ibanor num trabalho como esse, né? Eu sou muito grata por essa oportunidade, pela construção que fizemos juntos, e eu sou, assim, muito abençoada por ter podido compartilhar essas reflexões junto com o professor Ibanor. Então, quero agradecer aqui, aproveitar o teu canal e agradecer essa oportunidade, né? De fato, a gente construiu essas ideias nos últimos meses aí, viemos pensando e resultou nesse trabalho que, para mim, é bastante significativo, e eu concordo contigo. Eu acho que o principal que ele está trazendo é uma mudança do paradigma de olhar para o solo, né? Traz uma outra forma aí de olhar. Então, respondendo à tua pergunta, exato, né? O solo, de fato, ele é o resultado dessas relações, deste processo auto-organizador entre os componentes que fazem parte desse solo. A gente muitas vezes entende, né, no senso comum, que solos são um conjunto de minerais, mas não é verdade. O solo é esses minerais com as relações com os demais componentes. E à medida que aumenta o número de componentes, aumenta o número de interações entre todos esses componentes, e é o que resulta essa complexidade maior. Essas interações, esse processo de construção, ele é um processo auto-organizador, essa organização própria que tu comentaste, né? O que é importante chamar a atenção aqui é que essa complexidade, ela é direcionada pela entrada dos compostos orgânicos, como o professor Ibanor comentou antes. São os compostos orgânicos que direcionam isso, direcionam essa construção, essa interação. E de onde vêm esses compostos orgânicos? Principalmente das plantas, que são é o componente do sistema que tem a capacidade de transformar a energia luminosa do Sol em energia química e adicionar essa energia para dentro do sistema. À medida que as plantas estão presentes, os organismos olham, percebem a fonte de alimento e entram também, aumentam o número de organismos no sistema. Essa interação de planta com organismos, formando os compostos orgânicos, é que direciona estas interações, essa construção de uma estrutura cada vez mais complexa. Outro ponto que é importante chamar a atenção aqui é a questão das propriedades resultantes dessas interações, desta complexidade, que são as propriedades do sistema, que é a sincronia, que é quando os componentes começam a funcionar juntos. Depois a gente percebe que aparece a sinergia, é quando esses componentes juntos, eles trabalham melhor. E depois, então, surge ali a resiliência, que o conjunto de propriedades, né, dos componentes trabalhando juntos, ela está num patamar, num nível tão adequado de funcionamento, que elas mantêm as condições do sistema de uma forma estável ao longo do tempo. Podem até sofrer impacto, pode até mudar um pouco os fluxos ali de entrada de energia e de matéria, mas o sistema se mantém porque está num patamar de resiliência elevado. Nessa situação, a gente percebe e entende o solo em fluxos multidirecionais. O que a gente quer dizer com isso?
que entre os componentes do solo, as interações entre esses componentes, elas estão num vínculo de causa e efeito num patamar muito elevado, refletindo nesses fluxos multidirecionais que qualquer mudança em práticas de manejo ali vai refletir no todo. E eu entendo que reflete de uma forma positiva. O manejo que viemos construindo ao longo do tempo na agricultura brasileira, ela está refletindo de uma forma positiva, fortalecendo esses fluxos multifuncionais e, né, os fluxos que são multidirecionais e um funcionamento em patamar mais elevado, mais robusto, dando uma robustez para o sistema. Quando tu perguntas, né, que é mais, por que é melhor entender do que interpretar, primeiramente eu vou dizer assim, que é preciso compreender esse funcionamento. É preciso a gente ter esse entendimento de como ocorre a interação entre os componentes e o resultado dessa interação. Para depois, então, num segundo momento, a gente interpretar a concepção do solo de uma forma mais ampla, de uma forma mais integradora, de uma forma mais holística. E aqui eu gostaria de ressaltar que não é uma virada de chave, né? De uma hora para outra a gente vai ter uma visão mais ampla, mais integradora destes processos. É preciso uma construção, aos poucos, né? Aos poucos, a gente compreender o funcionamento, ir olhando os indicadores que o solo está nos mostrando, o que os indicadores analíticos estão nos mostrando, mas, ao mesmo tempo, compreender qual é a função de cada componente produtivo nesse sistema e a gente ir ampliando a visão. Então, nesse sentido que a gente apresenta que é mais importante entender do que interpretar. Vamos primeiro compreender esse funcionamento, olhar o solo de uma forma mais integradora, mais holística, para olhar depois, né, analisar os indicadores que estão aí presentes nas análises de rotina, especialmente, entendendo o que está por trás, o que eles estão nos mostrando por trás, né? Eu te diria isso sobre essa pergunta. Fabi, no artigo vocês inclusive citam o CAPRA, né? E aí eu gostaria de dar uma indicação para quem está nos ouvindo, que tem a ver com isso, que é um livro que é muito interessante, chamado O Ponto de Mutação, né? Que certamente é muito interessante, né? Porque ele quebra paradigmas e tudo mais. Agora, na prática, né, Fábio? Na prática, como um agrônomo, um técnico agrícola, um produtor rural, pode fazer isso? Eu amplio a pergunta. Ele pararia de fazer análise de solo? Ele pararia de fazer a bioanálise? Como é que as análises físicas do solo continuaria? Como é que isso funcionaria realmente colocando em prática? Ótima pergunta, Nelson. Eu diria que o agricultor já faz isso. Ele é a pessoa que conhece a sua área, o seu sistema produtivo. Ele é a pessoa que olha a paisagem, ele olha o relevo, ele vê o declive, ele sabe quais são as áreas que têm acúmulo de água, quais são as áreas que têm compactação, onde é que ocorre a passagem das máquinas, como é que é o movimento dos animais, e ele sabe, ele conhece que todos esses fatores, eles interferem no que ele depois vai tirar como produto, na produtividade dele. Então, ele vai muito além do que está nas análises de rotina. Então, assim, isso tem que ficar muito claro, não é retirar o que a gente já faz, é agregar. Agregar o olhar, agregar a compreensão para interpretar melhor as análises que nós temos hoje.
né? Então, para o técnico, que tu nos perguntou, assim, para o técnico na prática, o convite é que o técnico comece a perceber essas interações, esses componentes, essa integração. A nossa ideia com o artigo é um convite para que os técnicos possam ampliar a compreensão do que ocorre nos sistemas produtivos e aliar esta compreensão com as análises que nós temos disponíveis, que a gente está avançando cada vez mais. Estão ocorrendo aí revoluções aqui na agricultura brasileira e de analisar os sistemas produtivos, que só vem a contribuir com o que a gente está vivenciando hoje, né, nos sistemas produtivos. Quer dizer, a observação local é fundamental. Exatamente. Né? Quer dizer, observando além de números, além de interpretar análises, e eu vou falar para vocês uma coisa interessante, né? Que a gente sabe que a análise de solo é um instrumento e não um fim. Então, a gente sempre defende a ideia, aliás, que tem que se analisar histórico de área, tem que analisar toda a paisagem, que nem se falou, né? E baseado nisso tudo e crescendo em conhecimento, também com os dados analíticos. Agora, Fábio, vocês falam no artigo que a atual ciência do solo é reducionista. Por que vocês fazem essa afirmação? Porque até então o olhar da ciência do solo foi fragmentado. Então, o estudo específico da física, o estudo específico da biologia, que é uma área mais recente da ciência do solo, mas continua sendo fragmentada, o estudo específico da química. E a gente sabe que o solo é este todo. O solo, na verdade, é o resultado dessas relações todas. Então, assim, se não houver vida no solo, nós não temos a construção das propriedades físicas, porque é a partir da vida no solo, desenvolvimento de raízes, desenvolvimento de hifas de fungos, comunidade de bactérias, é que constrói a agregação do solo. Então, sem vida, sem a biologia, nós não temos a física do solo. Com a física do solo, nós construímos uma porosidade adequada para as plantas, né? Uma disponibilidade de ar, armazenamento de água. O mais importante ainda é essa continuidade dos poros, né? Então, uma boa distribuição e ainda continuidade de poros, que isto é construído pela biologia. E então, em um solo, tendo água, tendo ar e tendo organismos, a gente tem as transformações bioquímicas que são necessárias, são as fundamentais para disponibilizar os nutrientes para as plantas. Então, é o resultado aí atingindo propriedades químicas, né? Então, veja só, o nosso entendimento é que este processo, ele ocorre de uma forma muito dinâmica e contínua. Então, é a partir aí da vida, construindo a física, construindo a biologia. Se a gente não entender esse todo, né, esses fatores envolvidos, a gente fragmenta, ela fica reducionista. Então, é necessário, é um convite, de novo, né, é um convite para que a gente comece a olhar as outras áreas da ciência do solo, né, integradas ao que a gente precisa, né, para compreender esse funcionamento e atingir, né, uma plena fertilidade que vai envolver tanto a parte física como a biológica, e aí resultando na química. E, Fábio, como é que isso se relaciona com aquele conceito tradicional de fertilidade solo que nós estudamos dentro das universidades e que nós praticamos? Pois, Nelson, tem uma relação direta. Quando a gente tem uma visão mais reducionista, pensando só no aspecto químico do solo, ele vai ter uma relação direta, porque o conceito tradicional
vou chamar assim nesse momento, ele está preocupado com apenas a disponibilidade de nutrientes e a ausência dos elementos tóxicos, né? Que então, nesta condição, as plantas teriam um suprimento de nutrientes adequado. Mas é muito mais do que isso. As plantas vão ter um adequado suprimento, como eu comentei, se tiver uma porosidade adequada, se tiver disponibilidade de ar, disponibilidade de água, os fluxos de gases. É importante aqui ressaltar que a fertilidade sistêmica, ela é, então, uma propriedade que emerge desse funcionamento do sistema solo. Uma propriedade que emerge desse processo auto-organizador, tá? Direcionado pelos compostos orgânicos, que inicia, que ele é estimulado, que ele é impulsionado pela biomassa, como o professor Ibanor comentou antes. Então, é essa biomassa que vai trazer este estímulo para a organização do sistema, estabelecer as relações entre os componentes e gerar propriedades que resultam numa robustez, né, num desempenho das funções do solo muito maior. Então, com a nossa visão mais reducionista, olhando a fertilidade apenas como disponibilidade de nutrientes e ausência de elementos tóxicos, a gente deixa de perceber que a fertilidade, além de ter a disponibilidade de nutrientes, é preciso ter essas outras funções do solo sendo desempenhadas em plenitude, porque apenas nutrientes elas não respondem com alta produtividade como se esperava antigamente. Ibanor, vocês comentam no artigo e falam bastante sobre isso, e a gente gostaria de ter uma reflexão sua sobre as limitações intrínsecas na fertilidade do solo. Será que você poderia dar uma ideia e refletir um pouco, e explorar um pouco essa ideia? Bom, Nelson, o que nós denominamos de limitações intrínsecas ao longo desse artigo é o que a Margarete Nicolodi chama de ruídos nos sistemas de recomendação baseado em análise de solo. A Margarete publicou vários artigos nesse sentido. Esses ruídos, né, que nós chamamos de limitações intrínsecas, elas ocorrem em todas as etapas de um programa de recomendação, decalagem e adubação baseadas na análise química do solo, a começar pela amostragem. Tradicionalmente, se utiliza a camada de 0 a 20, seria a camada arável, como uma camada assim, que serve como diagnóstico do estado de fertilidade do solo. Ora, no momento em que se deixa de mobilizar o solo e ocorre acúmulo de resíduos na superfície, assim como acúmulo da própria adubação, quer seja superficial e também a adubação em linha, em sulco, você cria, né, ocorre um gradiente de concentração de matéria orgânica, de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, e também o processo da reacidificação, ele começa de cima para baixo. E de outra forma, toda vez que você aplica ou reaplica calcário sem mobilizar o solo, também favorece essa criação desse gradiente. Então, veja bem, num estado, num solo submetido a esse manejo conservacionista e de entrada de insumos e de resíduos orgânicos, né, ele ocorre em forma de gradiente, e nesse sistema a camada dita arável deixa de existir. Não existe mais camada arável. Então,
uma condição natural de gradientes que ocorre a partir da superfície, que eles se acentuam com o tempo, e principalmente com a adição de resíduos, ou com a formação de resíduos e adição de insumos. Então, você analisar o solo na camada arável e depois misturar isso aí é um dos ruídos, porque ele deixa de representar o estado de fertilidade que as plantas detectam. E principalmente você misturando, o que acontece quando você mistura o solo, né, que tem gradiente, especialmente fósforo? Você mistura a parte superior, em que você tem uma alta disponibilidade, um alto teor, com a parte inferior, que é, né, mesmo antes dos 20 centímetros, aí você, nesse processo de coleta e mistura, você está favorecendo novas reações no solo. E isso não... Essa amostragem, então, na camada de 0 a 20, misturando, ele deixa de representar o estado de fertilidade que as plantas percebem. A segunda limitação, que é intrínseca do sistema, é exatamente a questão da variabilidade. Então, a definição de retirar 10 a 20 subamostras de uma área considerada homogênea, ela traz consigo alguns parâmetros de ordem estatística, que estão relacionados à exatidão e à precisão. No momento que você tem, veja bem, os sulcos, as linhas de adubação permanecem, você vai amostrar o solo com trado de rosca e calador, você tem aumento da variabilidade. Se tem aumento da variabilidade, você deve coletar um número maior de subamostras para ter a mesma representatividade que você teria na condição tradicionalmente usada. Veja bem, a recomendação de 10 a 20 é simplesmente utilizada. Mas quais os parâmetros estatísticos que estão envolvidos nela? Como eu falei, a variabilidade, né? Se aumenta a variabilidade, diminui a precisão. E segundo, é muito provável e que aconteça, e que aquele valor médio, ou a análise do solo de uma amostra composta, ele te dá a média da fertilidade. Então, nós, com esse problema da variabilidade horizontal, nós teríamos que para ter a mesma segurança, a mesma representatividade, considerando os parâmetros estatísticos de precisão e exatidão, o número de subamostras teria que ser muito maior. E existem estudos a respeito disso. Então, veja bem, o que afeta? Afeta a dose. O momento que você aplica em linha, em sulco, veja bem, se eu aplico a mesma dose para o milho, para a soja ou para o trigo, vai ter significados diferentes, porque o espaçamento é diferente. Pegando num espaçamento maior, o adubo vai estar mais concentrado nessas linhas, em relação a espaçamentos menores. Então, essa é uma limitação intrínseca do sistema que a gente já conhece, mas não se leva em conta no processo da amostragem. Então, muito provavelmente, em sistemas consolidados, em que ao longo do tempo se aplica adubação superficial ou adubação no sulco, na linha, a variabilidade tende a aumentar. Mas nós não recomendamos aumentar o número de subamostras. Então, a alternativa que se ofereceu exatamente foi aquela da retirada com pá de uma fatia do solo que vai cobrindo de uma entrelinha a outra. Então, ela centralizada na linha, e ela tem que ser amostrada até a metade da distância das entrelinhas. Então, essa é uma recomendação que existe e está no manual, mas eu não acredito que essa questão da variabilidade, então, tanto vertical quanto horizontal, esteja sendo considerada no processo da amostragem. Essa é a primeira questão. A segunda, o outro problema que tem
é que com a evolução do sistema e dependendo da quantidade de biomassa residual, o que ocorre? Aumento da matéria orgânica. Com o aumento da matéria orgânica, esse aumento ocorre, claro, na fase sólida, mas também na solução do solo. Existem compostos orgânicos, e principalmente os compostos orgânicos mais complexos, eles acabam se unindo ao alumínio que está na solução do solo e imobilizando. Então, há uma complexação do alumínio. Então, veja bem, na análise do solo aparece lá a quantidade de alumínio trocado, pode ser alta, mas na solução do solo, à medida que você aumenta o teor de matéria orgânica, aumenta a quantidade de compostos orgânicos na solução, principalmente os de alta massa molecular, eles acabam complexando o alumínio e diminuindo o alumínio mais 3, o alumínio livre na solução do solo. Então, isso pode ser, nós verificamos isso, por exemplo, no experimento de integração lavoura-pecuária, já lá depois de em torno de 15 anos, nós temos uma produção de soja com o pH um pouquinho mais de 4, pH em água, e a saturação de alumínio mais de 40. Então, no contexto da fertilidade tradicional, nessa condição, não haveria e não poderia haver uma produtividade dessa magnitude. Uma outra questão interessante que é lógica e a gente não se dá por conta, no processo, por exemplo, de ocupação dos solos, e principalmente pelos imigrantes, principalmente quando eles, a partir da década de 1930, que a imigração que foi concentrada no entorno de Porto Alegre, primeiro os alemães, depois os italianos um pouco mais adiante, claro, eles sempre se utilizou solos que tinham solos de mata. E qual é a grande questão? É que nos solos de mata, mesmo com pH baixo, você tinha matéria orgânica que era fonte de nutrientes, mas um pH baixo, mas com um material orgânico relativamente alto, o alumínio era complexado. E isso foi principalmente detectado quando, numa segunda fase da imigração, em que, devido às famílias serem muito numerosas, as áreas, uma colônia era 24 hectares, então a segunda fase foram as colônias novas que foram na região do Planalto. Mas na região do Planalto, eles não foram para as áreas de campo, eles foram para as áreas de mata. Então, essa migração da segunda fase, que foi para o Planalto, em solos de mata, eles começaram a cultivar o solo, pH baixo, mas o alumínio não era problema, porque tinha matéria orgânica acumulada. À medida que esse cultivo se sucedia, e nesse processo de lavrar, que acelera a degradação e a decomposição do material orgânico, quando chegou na década de 60, os solos se tornaram totalmente improdutivos, porque aí a reserva da matéria orgânica foi acabando no sentido de fornecer nutrientes, mas também o alumínio começou a ficar muito problema. O alumínio passou a ser o problema. Essa é a lógica. E se a gente olhar a evolução depois, mesmo no Planalto e a ocupação do Cerrado, ela foi no Planalto, se a gente olhar a área de campo, portanto, na década de 60, a área de pasto não tinha soja, não tinha nada. Ali era só campo nativo, que você tinha alguns hectares para cada animal. Então, e essa situação, por exemplo, quando chegou na década de 70, que houve a ocupação do Cerrado e a recuperação das áreas do Planalto, foi com base no quê? Com base na utilização de insumos, principalmente calagem, para resolver o problema da acidez, e a adubação. A adubação que aqui veio, quando se iniciou esse trabalho na década de 60, pelo menos na região sul, por influência do convênio com a Universidade de Wisconsin, a ocupação ela foi possível à custa de
de neutralizar a acidez e adicionar adubo, nutrientes. Então, que realmente ali está onde iniciou, e o sucesso dos programas de recomendação de adubação e calagem, porque se atacou esses problemas, mesmo em áreas em que a matéria orgânica não exercia um papel importante. Seriam os solos degradados aqui do Planalto e também a ocupação do Cerrado. Então, essa é uma questão que está relacionada, eu divaguei um pouco, mas a questão básica é o seguinte: no momento que você, quer dizer, no momento que você consome a matéria orgânica, o alumínio que estava complexado é liberado. E a segunda questão, no momento que começa a agregar resíduo, biomassa e aumentar a matéria orgânica, você volta a complexar o alumínio. Aí você tem essa questão de que tem uma produtividade alta de soja num solo que, do ponto de vista da fertilidade, nessa fertilidade reducionista, ela não explica mais. Então, esse é um outro ruído. E mais adiante, nós temos exemplos típicos de, por exemplo, o nível crítico, né, ele muda à medida que você avança no sistema em que agrega biomassa, e aí toda a evolução do solo como sistema. Tem um dado muito interessante, por exemplo, lá no Cerrado, você consegue produzir 3 toneladas de soja, né, com 3 miligramas de fósforo, né, por decímetro cúbico, num sistema que tu tem soja pasto. Enquanto no sistema que você tem soja puzil, você precisa ter no solo, né, o teor de 6 miligramas. Seria, né, e isso aconteceu no 13º ano desses sistemas. O que significa o seguinte: é que no momento em que o solo evolui no sentido de aumentar a matéria orgânica, você tem a contribuição da matéria orgânica em liberar nutrientes. Então, veja bem, na medida que há essa contribuição da ciclagem, você depende muito menos daquele valor que aparece na análise química, porque a análise química do solo ela não detecta essa fonte de suprimento. Então, aí vem o seguinte: e como em que grau elas aparecem, né, com a introdução de sistemas? Na verdade, tudo depende, num primeiro momento, a gente pensa no tempo. Claro, ao longo do tempo, isso é um processo que vai acumulando resíduo, a biomassa residual, no sentido de fornecer, de se transformar em matéria orgânica. Mas a intensidade depende exatamente da quantidade de biomassa que você deixa. E essa quantidade de biomassa residual depende exatamente do teu sistema de produção. Se o teu sistema de produção, né, ele produz mais resíduos, mais rapidamente esse processo ocorre. Então, o que a gente chama de limitações intrínsecas são essas questões que a gente começou a perceber à medida que esse processo foi evoluindo no tempo, né? E existem outros exemplos que poderiam ser colocados no sentido de explicar ou entender melhor o que são as limitações intrínsecas. Como eu falei antes, elas são limitações intrínsecas do sistema de recomendação de adubação e calagem baseado na análise do solo, que passam a ocorrer à medida que esse sistema vai evoluindo. À medida que o sistema evolui, essas limitações elas ocorrem. Então, aí vem novamente, a gente tem que entender isso, entender para poder interpretar. Então, veja bem, são questões de dia a dia e elas são reais. Ibanora, extremamente interessante, né? Porque a gente tem muitos relatos. Eu trabalhei
35 anos viajando pelo Brasil inteiro, né, dizendo, olha, minha análise de solo apresenta um número tão baixo e está produzindo bem, né, porque esses sistemas, os números não estão refletindo a realidade. E Ivanor, em que grau e intensidade foram afetados, né, todas essas questões que você falou a partir da introdução de plantio direto, das integrações lavoura-pecuária? Você chega a falar em agrofloresta no artigo. Então, como é que isso tudo aí, em que grau e intensidade isso foi afetado? Exatamente, né? Reforçando o que eu falei anteriormente, Nelson, a intensidade e o grau, a gente num primeiro momento relaciona com o tempo no sistema, mas na verdade é com o tempo de consolidação no sistema. Agora, o tempo ele é relativo, Nelson. Por exemplo, nos solos que têm grande resiliência, vamos por esse processo leva mais tempo. Num solo de baixa resiliência, ele demora menos tempo. Mas, além desse fator, a gente tem que considerar a quantidade de biomassa residual que é incorporado ano a ano. Então, eles ocorrem numa velocidade maior na medida em que nós adicionamos mais resíduo. Quer dizer, aumento Isso vai depender do teu sistema de produção. Por exemplo, se a gente está no cerrado, por exemplo, o resíduo de uma braquiária, como planta de cobertura, recicladores, é muito. Ou num outro sistema de cultivos, de culturas de ciclo curto, por exemplo, logicamente que, por exemplo, se tu deixa o resíduo do milho com 10, 12 toneladas, o resíduo é muito maior do que, por exemplo, de soja, que tem 4, 5 toneladas. E, por outro lado, o resíduo de soja ele é mais rapidamente decomposto, enquanto que o resíduo do milho, pela maior quantidade também, a relação CN é importante, mas é importante a composição de proteínas, compostos solúveis, aí você vem com celulose, hemicelulose e lignina. Quanto maior o teor de lignina e celulose, mais lenta é a decomposição. Então, é difícil de você prever. E, na verdade, o estado, eu diria assim, o estado de fertilidade do solo, ele não é estável, ele evolui mais ou menos rapidamente em função do tempo e em função da quantidade de biomassa residual que é deixado, né, no solo. E a biomassa residual, a gente fala muito trabalha muito com a biomassa da parte aérea, quando, na verdade, mais importante que a biomassa da parte aérea é a biomassa de raízes, né? Porque, veja bem, principalmente, o que ocorre vamos dizer assim, quando não está no sistema plantio direto e você vai deixando o resíduo na superfície, esse resíduo ele tem um processo muito devagar, porque ele vai acumulando e só vai a matéria orgânica ele se decompõe mais quando tem contato com o solo, pelo todo o ambiente biológico do solo. Enquanto que as raízes, elas estão em contato com o solo. E a contribuição das raízes, mesmo que vamos para a relação parte aérea-raiz, pode ser de 2 a 5, da parte aérea para 1 de solo, esse 1 de solo, ele tem um efeito muito maior do que o que está na superfície, porque até o que está na superfície ele é importante, mas veja bem, a contribuição dele é só a nível do solo. E isso, então, é um processo muito lento. Claro que a palhada na superfície tem outras funções, de cobertura, proteção do sol, controle de invasoras, mas dentro do solo, o importante mesmo é a contribuição do sistema radicular. E a gente trabalha em ciclagem de nutrientes daquilo que está no topo, e não trabalha com ciclagem de nutrientes dentro do solo. Ivanor, eu assisti num evento, acho que foi em Goiás, acredito que foi a doutora Ieda Mendes,
fazendo um comentário muito interessante que a gente também vai ter que começar a pensar não em rotação de cultura, mas talvez em rotação de raízes, que seria um conceito que encaixa, né, muito como você fala. E também quero deixar um aviso aqui a todos, né, que foi citado aqui o trabalho da doutora Margarete Nicolodi, que eu vou deixar um link para a tese dela na URGS, porque realmente é uma tese muito interessante. E aí, Banor, voltando, como é que a gente pode mitigar na prática do produtor rural, como é que a gente pode mitigar essas limitações intrínsecas para que todas essas análises, né, como a Fábio falou, né, a gente não é uma virada de chave de um sistema para outro, não é isso? Né? Continuamos com as análises analíticas e tudo mais. E como é que a gente pode mitigar essas limitações intrínsecas, né, do atual sistema que nós temos de fertilidade do solo, todo o mecanismo que nós adotamos da fertilidade do solo tradicional? Bom, quando a gente fala na prática, vamos separar em dois momentos, ou em duas situações. Acho importante reforçar o que a Fabiane falou antes, e que o produtor, ele conhece, ele se apercebe de todos esses processos muito rapidamente, porque ele é o dia a dia dele ao longo do tempo. E eu vou chegar ao ponto de dizer que ele se apercebe melhor do que nós dessas restrições. Porque o produtor, ao longo do tempo, ele vai formando consciência, né, da existência de alguma delas, especialmente em relação à contribuição da ciclagem e à melhoria da fertilidade no seu sentido amplo. Ele se apercebe, ele entende. Então, como diz a Fabiana, não é que ele tem que conviver com isso, e tem que somar isso, trazer uma soma, não no sentido de vamos dizer assim, tomar muitas decisões. Agora, do ponto de vista, vamos supor, então, da ciência e do sistema, nós temos que, primeiro, das limitações intrínsecas, melhorar alguns processos. Por exemplo, qual é a camada diagnóstica correta? Porque se existe a contribuição muito grande da matéria orgânica, ela está em cima. E como é que tu vai misturar? E veja bem, a disponibilidade, você pega o fósforo, o gradiente de fósforo é muito grande, tu pode ter nos primeiros 2 centímetros 80 miligramas, e lá nos 15 tu tem 5. E aí tu vai misturar isso. Então, primeiro, tu teria que definir qual é a camada diagnóstica para o solo com manejo conservacionista e com rotação de culturas consolidados. Então, isso é um problema da calibração. Então, a gente tem que calibrar. E, né, a segunda questão é, veja bem, melhorar a representatividade da amostra, ter a consciência da variabilidade. E isso tem que, vamos supor, particularmente, e até esse trabalho iniciou com o Salé, com a Margarete. O Salé foi o primeiro, a Margarete se trabalhou muito sobre a representatividade, número de subamostra em função do equipamento. A outra questão, como eu falei, nós temos que fazer a equilibração considerando a camada em função da consolidação do sistema. Veja bem, se o sistema ele é mais recente, a camada menor, porque tudo ocorre em cima, é suficiente, mas com a evolução do tempo, talvez com 20 ou 30 anos do sistema, o 0 a 20 pode ser utilizado, pode ser a maior. Mas se nós vamos utilizar, por exemplo, análises biológicas, nós temos que concentrar na camada superficial. Então, essas questões são da calibração. Mas, na verdade, eu diria o seguinte, do ponto de vista do que se pode fazer,
é, de alguma maneira, avaliar, porque, veja, a análise de rotina é uma análise que procura simular a disponibilidade imediata. Veja bem, o que seria uma análise para fósforo e potássio? É o MERGE, é uma mistura de ácidos fraquinha que vai retirar aquilo que está meio que prontamente disponível, e às vezes com alguma seletividade. Os ácidos vão decompor fosfato de cálcio, por exemplo, preferencialmente. Então, essas questões, claro, na correlação e calibração, você, de alguma forma, mas simula muito mal. Porque essa análise, ela não te dá ideia da reserva disponível. Por exemplo, eu teria que saber a saturação por base, tem que saber a CTC, mas quanto da CTC é culpada por base, porque ela vai ser o alimento de potássio, vai fornecer o potássio, o cálcio, o magnésio, né, os cátions. Também em função da matéria orgânica, e da matéria orgânica não tanto no seu teor total, mas a fração lábil da matéria orgânica, que ela sendo decomposta, é que libera os nutrientes, porque a porção recalcitrante, ela não, né? Então, o teor total em si não é tão importante, mas sim a fração lábil. Então, essas são questões, né, que nós temos que nos utilizarmos de outro tipo de análise, mesmo que seja química. E principalmente, a gente, de alguma forma, através de atividade biológica, deveria determinar quanto pode provir da ciclagem. Ciclagem da matéria orgânica lábil, da ciclagem das raízes, né? Entende? Então, essas são questões que nos ajudam, né? Nos ajudam. Uma questão interessante, talvez, a gente não se apercebe muito, mas, por exemplo, o nosso sistema de recomendação aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela veja bem, a disponibilidade, o teor crítico de potássio, não é, ele depende da CTC. Então, nós temos um teor crítico e faixas de disponibilidade em função nós temos 4 faixas de CTC. Então, isso é uma maneira, de alguma forma, né, ver a contribuição da CTC, que está relacionada na matéria orgânica como fonte de cargas, mas sem a matéria orgânica que decompondo libera. Então, essas são análises que a gente pode fazer no sentido de avaliar a contribuição não só do suprimento imediato, mas do suprimento de médio prazo, não digo de longo. Então, nós temos que avançar nesse sentido. Na próxima terça, às 18 horas, você poderá assistir a segunda parte desta entrevista. Até lá!